Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Subdiretora-Geral do Património Cultural, Dra. Rita Jerónimo, o Sr. Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Diogo Moura, o Sr. Representante, Administrador da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Dr. António Araújo, e, bem entendido, o Artur Costa Pastor, o Luís Pavão e o Marcos Fernandes, que irão encarregar-se depois da segunda parte desta breve apresentação. Eu vou só dizer umas palavras muito breves, começando por sublinhar aquilo que é para mim também, enquanto fotógrafo amador, a importância da obra do Artur Pastor, pelo registro sistemático que fez das pessoas, dos sítios, ao longo de muitas décadas, constituindo um arquivo de valor absolutamente inestimável para a história recente do nosso país. É evidente que desses aspectos o Artur Pastor e o Luís Pavão irão falar com propriedade e com conhecimento. Aquilo que me impacta nas fotografias é a qualidade das imagens e o rigor formal com que elas são feitas. Quando a exposição começou a ser planeada aqui para o Panteão, e o Panteão ficará para sempre grato ao Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa, à Isabel Corda, em particular à Sofia Castro, que está ali, e a todos os colegas, a Joana Pinheiro, a todos os colegas, a Jorge Ramos de Carvalho, enquanto diretor de departamento, todos os colegas que nos ajudaram nesta tarefa. Eu digo colegas porque também trabalhei na Câmara de Lisboa. E quando pensámos em trazer esta exposição para aqui, foi com um objetivo muito concreto. Para além, naturalmente, da valia da obra do Artur Pastor, se alguém merece um lugar no Panteão, é o povo português e são as classes trabalhadoras. Esses, indiscutivelmente, merecem um lugar no Panteão e nós queremos, de alguma forma, simbolicamente perpetuar isso. E esta é também a melhor forma de nós inaugurarmos, de abrirmos uma série de exposições temporárias que se vão, a partir de agora, sistematicamente montar no Panteão Nacional, em estreita ligação com aquilo que é a realidade do monumento. Em primeiro lugar, esta do Artur Pastor, depois uma sobre os panteões de Lisboa e de Paris a partir do mês de fevereiro e a partir do verão, uma outra através de uma parceria que está a ser formulada com a Culturgest e que vai pôr peças de arte contemporânea que tenham ligação com os nossos homenageados. Para terminar, é evidente que um panteão é um cemitério. O que nós queremos fazer é um uso positivo da salvaguarda da memória, daquilo que é o respeito que nos merecem aqueles que aqui estão e que são homenageados, e de alguma forma procurar estimular o interesse dos mais novos pela história e pelo nosso património. Até porque, como se costuma dizer, estou sempre a dizer isto aos meus alunos, sem passado nós não temos manifestamente um futuro. Sejam bem-vindos uma vez mais e eu passava agora a palavra à Dra. Rita Jerónimo, creio que de seguida vai falar o Sr. Vereador e depois o Dr. António Araújo. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Diretor do Panteão Nacional, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Sr. Presidente, representante da Fundação Francisco Manuel dos Santos e aos ilustres que encontro aqui ao meu lado. Muito rapidamente, que não estão aqui certamente para me ouvir, só quero aproveitar a oportunidade para agradecer, de facto, ao Arquivo Municipal de Lisboa e à Câmara Municipal, assim como à Fundação Francisco Manuel dos Santos, por esta parceria tão profícua com o Panteão Nacional e com a Direção-Geral do Património Cultural. É muito bom para nós sentirmos que existe este ambiente de colaboração entre as várias instituições que têm na sua missão a preservação do património cultural, como é que nos une, digamos assim. Portanto, é com grande prazer que me encontro hoje aqui a dar estas palavras e a presenciar este momento e a inauguração desta exposição. É também com grande satisfação que vejo renovada a Sala de Exposições Temporárias do Panteão. É muito importante para nós assistir a este novo dinamismo e esta animação
cultural que o Panteão tem. É muito importante que os nossos monumentos também tenham a presença de instituições diferentes e de projetos com temáticas diversificadas, obviamente dentro sempre do espírito do Panteão, mas é muito bom ver este Panteão, é sempre bom ver este Panteão vivo, com vida, com pessoas, e estarmos outra vez aqui todos juntos. Portanto, muito obrigada a todos pela vossa presença. Muito boa tarde a todos. Cumpro-me, antes de mais, agradecer à Direção-Geral do Património Cultural, na pessoa da doutora Rita Jerónimo, e em particular ao Panteão Nacional, na pessoa do Dr. Santiago Macias, o interesse em receber a obra de Artur Pastor neste espaço tão simbólico do imaginário português. Agradeço igualmente à Fundação Francisco Manuel dos Santos, na pessoa do Dr. António Araújo, o facto de se ter associado à Câmara Municipal de Lisboa numa muito oportuna e profícua parceria, permitindo a edição deste livro, que apresenta de forma bastante abrangente a obra deste fotógrafo. No âmbito da sua missão, o Arquivo Municipal de Lisboa desenvolve uma política de aquisição, organização, tratamento e comunicação de arquivos particulares e coleções de fotografia, dando cumprimento a uma estratégia de preservação da memória, não só da cidade, mas também do país. É o caso do riquíssimo espólio do fotógrafo Artur Pastor, de um valor documental e artístico excepcional, adquirido por compra pela Câmara de Lisboa em 2001, cuja última parte, após o falecimento de Rosalina Pastor, esposa do fotógrafo, o Arquivo Municipal de Lisboa irá, entretanto, receber. Com a aquisição deste espólio, o Arquivo assumiu a responsabilidade de tratar, conservar e divulgar esta coleção e também este autor, desconhecido do grande público durante muito tempo. Na verdade, foi a exposição 2014, realizada no Pavilhão Preto do Museu de Lisboa e simultaneamente no Arquivo Fotográfico Municipal, na Rua da Palma, permitiu dar visibilidade e que proporcionou a descoberta da obra de um fotógrafo incontornável na história da fotografia em Portugal. Desde então, foram várias as iniciativas promovidas pelo Arquivo Municipal para divulgar a sua significativa obra. Exposições itinerantes de norte a sul do país e fora de portas, como aconteceu recentemente em Lublin, na Polónia, assim como diversas publicações editadas em parceria com outros municípios. Associada também à exposição de 2014, foi produzido um documentário pela Videoteca Municipal, que podemos rever agora neste espaço, sobre a vida e obra deste fotógrafo. Ainda para a ocasião da mesma exposição, foi editado um catálogo que ficou disponível apenas na sua versão digital. A recente parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos permitiu cumprir um objetivo há muito desejado, o de editar em suporte de papel a versão revista e ampliada deste catálogo. É este livro que teremos a oportunidade de conhecer hoje, momento do seu lançamento, através da conversa que sobre ele daqui a pouco se irá desenvolver e que desde já cumprimento também os convidados, em particular o Artur Pastor. Cumpre ainda uma palavra de reconhecimento à equipa do Arquivo Municipal de Lisboa, a quem muito agradeço, e em especial ao Arquivo Fotográfico, pelo empenho, pelo profissionalismo e também pela dedicação para com este e outros projetos, em nome da salvaguarda do património e da memória coletiva. Finalmente, um agradecimento devido à família de Artur Pastor, na pessoa do seu filho, pela consciência demonstrada na preservação deste grandioso e importante espólio fotográfico, que, estando ao cuidado do Arquivo Fotográfico de Lisboa, nos permite obter, para a memória futura, um retrato do cotidiano das gentes, os usos e costumes portugueses da última metade do século XX. Muito obrigado. Boa noite a todos. Apenas umas breves palavras de agradecimento. Eu devo dizer, antes de mais, e confessar aqui perante todos, quando nós propusemos ao Arquivo Fotográfico Municipal produzir este livro, nunca pensámos que iríamos acabar no Panteão Nacional. E por isso, muito obrigado ao Sr. Diretor do Panteão por esta hospitalidade. Queria dizer que este é um exemplo de uma feliz parceria público-privada, porque talvez tenha sido mais difícil convencer os órgãos da minha fundação a realizar esta obra do que a propor esta cooperação ao Arquivo Municipal. Também não foi particularmente difícil convencer os órgãos da minha fundação a publicar este livro, mas devem compreender que é uma fundação que se dedica a estudar a realidade
social contemporânea. Talvez a frase do Faulkner que diz que o passado é um lugar estranho, o passado nem sequer é passado, o passado nunca é passado, melhor dizendo, explique porque é que nós estamos aqui e porque é que a Fundação decidiu apoiar este livro, porque as fotografias de Artur Pastor, na sua singularidade humanística, são fotografias de um passado que ainda é presente e que esperemos seja futuro. Daí o compromisso que nós tivemos e queria salientar o papel que a Isabel Corda teve e todas as pessoas do arquivo, a receptividade com que acolheram a proposta da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muitas vezes, nestas relações entre o público e privado, há desconfianças mútuas, recriminações, nada disso aconteceu. Desde o início, com maior abertura, o arquivo e todas as pessoas que nelas trabalham, e permitam-me que destaque também a Luís Pavão pelo apoio que deu, colaboraram imediatamente com a Fundação e aqui temos o exemplo daquilo que esperamos venha a ser o princípio de uma bela amizade. Muito obrigado. Vamos agora dar início à conversa entre Luís Pavão, fotógrafo e conservador de fotografia, e Artur Manuel da Costa Pastor, filho de Artur Pastor, também ele fotógrafo, que será moderada por Marcos Fernandes, que também é autor de um dos textos do livro de Artur Pastor. Obrigado. Fim da conversa, convidamos-vos então a visitarem a exposição. Então, muito boa noite a todos. A obra de Artur Pastor foi, talvez, de alguma maneira, um dos segredos mais bem guardados da história da fotografia portuguesa, pelo menos até 2014, altura da grande exposição. Ou melhor dizendo, se calhar foi um fotógrafo de relevo, mas que foi caindo do esquecimento por alguma razão, até há poucos anos. Eu começo por perguntar ao Luís, que nos apresenta a obra, o que é que podemos ver nas fotografias de Artur Pastor? É uma coleção vasta que engloba uma vida de trabalho. Portanto, o Artur Pastor começou a fotografar em 1940, não sabemos exatamente a data. Um dos seus primeiros trabalhos foi o Copejo do Atum em Tavira, ao largo de Tavira. E depois a vida dele foi com um trabalho imenso e, sobretudo, com uma energia inesgotável. De facto, era um homem incansável. Ele fotografou, eu penso que foi o primeiro grande trabalho dele, foi o Copejo do Atum, e esse trabalho marca toda a sua vida. Portanto, as linhas, a abordagem do assunto que ele fez em 1942, 43, quando estava na Europa em Tavira, acompanham-no até à morte. Portanto, aquela frontalidade, aquele assunto, aquela paixão pelo seu assunto, acompanham todas as fotografias dele. Portanto, ele depois ingressou no Ministério da Economia, na Direção-Geral dos Serviços Agrícolas, está certo, casou, veio para Lisboa e acompanhou durante cerca de 40 anos, até à sua reforma, o trabalho da agricultura, o trabalho agrícola do país todo. Não havia fotógrafos nos campos lavrados a fotografar os bois a lavrar a terra. Não havia fotógrafos nos moinhos de água. Não havia fotógrafos a fotografar os artesãos. Portanto, estamos a falar dos anos 40, 50. E a sua primeira grande exposição, Os Motivos do Sul, em 1946. Portanto, ele tinha nesta altura 24 anos. É uma exposição com 400 fotografias, o que é uma exposição incrível, em esforço, em dimensão, em arrojo, para um fotógrafo daquela idade. Estas fotografias todas estão no Arquivo Municipal de Lisboa. Portanto, quando foi a aquisição à família, todo este conjunto estava com a família. Depois o Artur Pastor continuou a fotografar e começou a dedicar-se a fotografar pesca. Deu muita atenção à pesca em Sesimbra, que é um trabalho que ainda está bastante por desvendar, porque o livro é uma amostra do trabalho dele, não é? E depois dedica-se ao seu grande tema, talvez a sua obra mais importante, que é a fotografia da pesca na Nazaré, e que culmina com o livro publicado, penso que foi em 58, não?
58, Nazaré. Portanto, todos estes trabalhos vão sendo feitos ao mesmo tempo que ele continua a trabalhar no Ministério da Economia, na Direção-Geral dos Serviços Agrícolas. Da Agricultura. E, portanto, a fotografar a agricultura. Depois do livro Nazaré, o Artur Pastor ganha um fôlego extraordinário, porque de facto o livro foi um sucesso e diz-se que foi entregue à Rainha Isabel II de Inglaterra quando visitou Portugal, mas nós fizemos uma investigação junto do Buckingham Palace e eles não sabem de nada. Então, não sei se receberam ou não. Até que o Artur Pastor publica o seu livro número 2, portanto, o livro sobre o Algarve, onde ele enaltece as paisagens e os potenciais turísticos que tem a região. Portanto, é de facto um livro que aparece no princípio do Algarve, antes de haver a ponte 25 de Abril, portanto, quando as pessoas ainda tinham alguma relutância em chegar ao Algarve, e que enaltece de facto a descoberta paisagística e a exploração turística do Algarve. E é um pouco irónico que ele tenha enaltecido tanto o Algarve e que depois essa própria exploração turística tenha sido um pouco a ruína do Algarve, porque de facto ele não gostaria de ver a costa carregada de hotéis e o Algarve bastante adulterado em relação ao que inicialmente ele referiu. Portanto, continuando no tempo, é em 1970 que o Artur Pastor realiza a sua maior exposição no Palácio Foz, em Lisboa, e que se chama apenas Fotografias de Artur Pastor. São 300 e tal fotografias e aqui ele mostra claramente que é um fotógrafo já amadurecido e que sabe perfeitamente o que quer. Enquanto na exposição Motivos do Sul de 1946 ele era um jovem ainda a descobrir o seu caminho e bastante influenciado pelo picturalismo, pela fotografia de paisagem, um pouco dramática, com a influência dos nevoeiros e dos pôres de sol e das sombras longas. A fotografia no Palácio Foz, em 1970, é uma afirmação claramente política, respondendo à pergunta do Marco, portanto, do seu país, do seu povo e daquilo que ele quer fazer, que é enaltecer e elogiar este povo trabalhador, portanto, que cobre no país de sul a norte e que cobrindo uma série de áreas. Portanto, de facto, a exposição caiu muito no agrado, também no agrado do Estado Novo, porque o Artur Pastor mostra os aspectos positivos e vamos falar depois disto um pouco mais adiante. Ele reforma-se em 1983 e passa a dispor do tempo todo para a fotografia, mas aí dá-se uma grande viragem nos seus interesses e também nos seus processos de trabalho, porque passa da fotografia a preto e branco no formato 6x6, que é um formato um pouco mais lento, sem automatismos, em que o fotógrafo tem que ponderar um pouco mais antes de disparar, passa para o 35mm, a cor, o número de fotografias que produz duplicam, triplicam, e ele passa-se a dedicar essencialmente à fotografia de património, à arquitetura, ao património construído e às cidades. Portanto, há fotografias de muitas cidades de Lisboa, Porto, Faro, Setúbal, enfim, que já tinha feito alguma coisa antes, mas sobretudo neste período desenvolveu muito este trabalho e, de facto, o trabalho do Artur Pastor nesta altura banaliza-se, torna-se menos original e ele vai lentamente morrendo ou caindo em isolamento. Até que realiza aquela exposição em 1986 no Palácio Galvez, em Lisboa, e que é uma exposição muito deslocada na sua época. Porque estávamos a 12 anos depois da Revolução, o país tinha mudado totalmente e o Artur Pastor não mudou e não foi sensível a esta alteração do país. Ele não fotografou o 25 de Abril, tanto quanto sei,
Não estou a dizer que tenha sido contra, mas não o entusiasmou. O que é que os fotógrafos em 1975 faziam todos? Fotografar as manifestações, as greves, as ocupações de terras. Portanto, o Artur Pastor nunca foi por esse caminho. E ele, aliás, refere-se sempre que não é influenciado, que tenta resistir às influências externas. Mas, de facto, ele caiu numa situação de isolamento e depois dos projetos que tentou fazer mais tarde, que eram livros sobre as cidades e sobre o património cultural edificado, ficaram todos na prateleira. Eu gosto muito de lembrar uma fotografia que está na página... não sei, está numa das páginas do livro e que representa esta exposição em Lisboa, em 1986, e que a sala está vazia, é uma fotografia à cor, e o Artur Pastor está sozinho, sentado num banco. E aquela fotografia reflete um profundo isolamento do fotógrafo nos últimos anos da sua vida, do fotógrafo e do seu trabalho. E de facto, nós no Arquivo Municipal passámos anos a folhear e a ver os negativos e vermos toda a obra. E é muito diferente ver a obra toda do que de ver uma exposição com 30 fotografias. E nós percebemos o percurso. É uma coisa boa que tem a conservação, é que os conservadores estão muito próximos das fotografias e estão com muito contacto, um contacto muito próximo com os fotógrafos, mesmo já tendo falecido. E de facto sentimos isso, sentimos este percurso vertiginoso dele, sentimos a sua energia extraordinária, mas depois também sentimos que ele foi decaindo e acabou numa situação de isolamento. A sua última grande reportagem foi a Expo, a Exposição Mundial de Lisboa, em 1998, tendo falecido no ano seguinte. Como é que se iniciou na fotografia? De onde é que veio o desejo de fotografar? Os presentes, ainda mais. É uma honra enorme estar aqui. É uma condicionante da sua vida para o futuro, porque ele, portanto, nasce de um meio pobre, não é? Mas com os 3 anos de idade são os padrinhos de batismo que ficam com ele, e ele vai para Évora, e ele realmente vai para a escola agrícola com cerca de 11 anos, pelo simples facto que era aquilo que era expectável. Pronto. Não era aquilo que ele queria, eventualmente. Mas é aqui que ele também tem um dos primeiros contactos com a fotografia. Portanto, quando quer fazer o curso, quando quer terminar o curso, a ilustração do curso, que na altura era muito ou desenho, porque ele desenhava muito bem, escrevia muito bem, como se pode ver pelas obras, não é? Mais a parte da escrita. E produz algumas fotografias e apaixona-se. A minha mãe contava que ele tinha na mesa de cabeceira uma fotografia que tinha feito para aquele curso, e quando olhava para aquela fotografia dizia: mas se eu fizer esta fotografia é porque eu tenho jeito, é porque eu gosto, é porque se calhar é isto que eu quero seguir. O que é facto é que realmente ele termina a parte curricular do curso, com 19 anos, e não vai por aí, não vai pela agricultura. Ele vai sim. É evidente que ele vive no mundo rural, ele está em Évora, portanto há toda aquela ruralidade à volta de Évora, mas o que ele faz são trabalhos para câmaras, trabalhos para o património. Ele tenta, e depois os padrinhos morrem, ele fica com uma situação económica difícil, mas mesmo assim ele luta até aos 30 anos para fazer apenas fotografia. Era isso que ele queria, não é? Claro que não foi possível. Ele não vem de famílias como Horácio Novaes, ou outras famílias que tinham poder económico, de tal modo que ele só ingressa aos 30 anos, é que ele ingressa nos serviços agrícolas, porque teve que ser, não teve outra hipótese. Mas, no entretanto, quando ele vai para Tavira, para cumprir o serviço militar, tem a feliz coincidência do seu, não sei se chama o seu ferriel, aquela pessoa que estava encarregue do seu pelotão, de ser amante da fotografia, Liberto Conceição, e que o leva nesse famoso périplo da Tourada do Mar, que era assim que se chamava o peixe do atum, não é? Que é uma crueza brutal e que podem ver também e tem há partes do texto, então o texto do Algarve demonstra muito isso.
e ele fica fascinado. E quando virem as fotografias, peixe do Atu, é porque estamos a falar de uma época em que fotografar não era com teleobjetivas, fotografar era estar em cima do assunto. E ele quase que está mergulhado dentro da água a fazer aquelas fotografias, não é? E ele, a partir daí, para, não é? E apaixona-se pela pesca. É um homem da planície que, de repente, vem para o mar, não é? Completamente fascinado. E a partir daí não para. Cria, então, as tais várias exposições, os motivos do Sul, que só um acaso, só um episódio curioso, que eu lembro depois do falecimento do meu pai, eu não conhecia de toda esta exposição, porque ele não falava muito do presente, não falava muito do passado, falava muitas fotografias que fazia na altura. E eu lembro-me, parece que estou a ver assim cabalitado, porque a casa era um mundo de fotografia, não é? Por todos os lados, está encabalitado, e de repente estar a ver aquelas fotografias dos motivos do Sul, em que os passepartouts são feitos por ele, tudo, porque ele fazia tudo. Mesmo esta exposição que o Luís fala, de 1986, não é? Ele está só, ele faz com aquelas letras de calcar, ele faz os cartazes, ele paga a segurança à noite, ele não teve apoios nenhuns durante a maior parte da sua vida. E, portanto, a partir daqui, ele fotografa incessantemente, tem estas exposições, tem outras participações, ele tem como ídolo, ou um dos seus ídolos, para além de ele ter em casa, havia imensos livros de fotografia, nacionais e estrangeiros, um dos seus grandes ídolos era o Horácio Novaes, e há muitas fotografias que se cruzam, até em termos de enquadramento e tudo, entre o Artur Pastor e o Horácio Novaes, e o Horácio Novaes convida-o, em 1958, para a Exposição Universal de Bruxelas, para expor, que é um facto, coisa que ele nunca falou em casa. Para ele parece que era uma coisa banal, e quando eu disse fiquei fascinado, não é? É evidente que, 30 anos, ele tem que ingressar no mundo, que ele lhe dá o ganha-pão, que é ir para o Ministério, na altura se chamava Ministério da Economia, não é? Para acabar o curso, por um lado, não é? Em Évora termina o tirocínio, que se chamava, e para Montalegre. Para Montalegre, porque foi o sítio onde ele conseguiu um lugar. E aqui aparece a outra vertente fotográfica também de Artur Pastor, depois de todas as outras anteriores, não é? Diz, isto é horrível, não quero estar aqui frio, um homem que vem do calor, se bem que a gente sabe que o Alentejo também não é assim tão quente às vezes, não é? De manhã acorda, olha pelos vidros e vê um nevão fabuloso naquele Barroso. E ele vai parar a um sítio que é a batata de semente, coisa que ele dizia ironicamente que só conhecia a batata do prato. Pronto. Mas como ele era um perfeccionista, e isso nota-se também nas fichas, ele escreve com um rigor incrível sobre tudo aquilo que ele vê. Mas ele não descansa enquanto não vem para Lisboa. E não descansa enquanto não vem para Lisboa, porquê? Porque o seu sonho era dedicar-se exclusivamente à fotografia. Não é que lá em cima praticamente não o fizesse, não é? Mas essa dedicação à fotografia só acontece verdadeiramente quando ele propõe a fototeca do Ministério da Agricultura, não é? E passa então a enquadrar todo o seu trabalho através das fichas, não só, não é? Trabalha para o Ministério da Agricultura ou da Economia, como queiram chamar, na altura teve vários nomes, e ao mesmo tempo trabalha para uma série de organismos esses ligados também eles à agricultura, desde as vinhas, o Instituto das Vinhas, do azeite, das florestas, para uma série de sítios, o que faz com que a sua produção ainda seja maior. Só tinha o tal acordo de cavalheiros, que era quando regressasse ao Ministério da Agricultura, uma semana depois, ou um dia depois, ou o que fosse, não é? Tinha que trazer fotografias para a fototeca. Pronto. E, portanto, foi-lhe permitido muitas vezes estas saídas para outros institutos, porque realmente podia trazer fotografias. Mas, entretanto, continuou a batalhar e a fazer os livros que o Luís já falou, e sempre a fotografar. Sempre a fotografar. Artur Pastor não imprimia, portanto, não era um impressor. O seu impressor de excelência é o António Paixão, não é? Da Filmarte, para quem está dentro do meio da fotografia, é um impressor
fabuloso, e que tem, aliás, fotografias também fabulosas, que acho que ainda estão muito por descobrir, também do António Paixão. Mas ele, todos os seus dias são passados a fotografar, ou a tratar as fotografias que fazia, não é? E quando eu digo tratar, naquela altura retocavas a fotografia, pronto, ele fazia muitas fotografias sempre acompanhado da família, chegava à casa, mostrava as fotografias, chamava a família, especialmente a minha mãe, que era quem mais andava com ele, e dizia, olha, vem ver as fotografias que nós fizemos. Sempre que ele fazia fotografia, ele fazia aquilo de uma forma exímia. E eu lembro-me da primeira saída para fora, neste caso para Paris, viagem que fomos para Paris, além de ter comprado não sei quantos livros sobre Paris, não é? Eu lembro-me, chegamos naquele dia e à noite vamos para uma livraria, uma das melhores livrarias de Paris, para ele ver os livros de fotografia de Paris, ver o que é que se faz, o que é que os fotógrafos faziam. E é assim que ele se prepara, nomeadamente, mesmo num país estrangeiro, chega ali e tem esse cuidado. As últimas fotografias não são da Expo 98, fez sempre fotografias, mesmo já bastante doentes, nós só nos apercebemos no último mês, mas sempre uma mão firmíssima, do princípio ao fim da sua vida, não é? E a última exposição, as últimas fotografias que faz são em Londres. São em Londres, aí já bastante doente, mas sempre com aquela mão firmíssima. Eu gosto de contar este episódio, porque é um episódio estranhamente também um bocado triste, mas pronto, mas que parece que prevê, que há uma previsão. A sua última fotografia é um outdoor que ele fotografa, que ele fotografava tudo, não é? É um outdoor que ele fotografa, em que está um homem de negro de costas a desaparecer. E parecia que seria o fim dele, que era um prenúncio, e um mês depois morre, não é? E essa fotografia, para mim, tem muito significado. Centrando agora nestes anos, que esta exposição está dedicada, anos 40, 50 e 60, lá em cima, com provas da época e tudo, algumas provas da época. É possível encontrar Artur Pastor historicamente na fotografia? Ele seguia tendências da época, era original, ele lidava com outros fotógrafos, ele conhecia o que se passava lá fora também, a nível de estética e não só, a nível de fotografia. Ok. Eu não sei se não respondi já a essa pergunta na resposta anterior. Não é? Por alto, sim. Mas nós podemos dizer que ele é essencialmente um fotógrafo humanista, na linha do Arnaud, mas para mim é um fotógrafo que me parece que ele tem uma visão que me parece que é idêntica a outro fotógrafo, que era um grande fotorepórter da Life, que era Eugene Smith. E que é um fotógrafo que fez uma reportagem sensacional chamada Uma Aldeia em Espanha, e que eu, quando olho para aquelas fotografias, penso, o Artur Pastor podia ter feito isto. Portanto, se ele estivesse aqui, ele fazia este tipo de coisas. Eu penso que, como disse há pouco, inicialmente ele estava muito influenciado pelaquela tendência picturalista do início do século XX, das paisagens com uma grande carga atmosférica, com as sombras prolongadas, com os claros escuros. E há aqui uma fotografia que me parece que marca isto muito bem, que é uma fotografia de um contraluz em que está um homem a fumar um cachimbo. Não sei se vocês não têm o livro aí, mas que tem umas nuvens claras por cima e marca muito isto. Depois dos Motivos do Sul, a exposição que ele fez a seguir é já totalmente numa outra orientação. Portanto, é uma exposição muito mais realista. Tudo é ali claro, preto no branco, tudo é ali bem marcado, bem definido, não há hesitações. Ele sabe bem o que quer e o que quer mostrar. E, portanto, já o enquadraria numa visão mais realista da sociedade e do mundo. Contudo, o que acontece com a coleção de Artur Pastor, e nós folheámos, quer dizer, eu estou a falar da equipa do Arquivo Municipal, folheámos aqueles negativos durante anos, é que há fotografias muito interessantes dele que ele não imprimiu. Por exemplo, uma das fotografias que eu mais gosto, que vem no livro, são 3 rapazes debaixo d'água a mergulhar e um que está por trás em pé.
E, portanto, há ali dois planos, o plano horizontal e o plano vertical. E os corpos dos que estão a mergulhar estão totalmente deformados pela água. Portanto, nós vemos as pernas e os braços e aquilo tudo distorcido. É uma fotografia fantástica, que foi encontrada no meio dos outros negativos, 6x6, e que eu nunca vi uma prova. Não sei se ele não gostou muito da fotografia. Há outra fotografia extraordinária, que é da Rosalina Pastor, numa escada com uns varões de ferro e as saias dela estão a voar. Foi feita em, penso que Esposende, e também é uma fotografia extraordinária. Bom, era a fotografia da mulher dele, portanto não seria uma coisa para não eram casados. Mas eu gostava de destacar aqui algumas imagens e dir-vos-ia o nome da página. Portanto, dentro do género de fotografia estética, há aquela fotografia das açoteias de Olhão, que são os terracinhos brancos caiados todos, e que é linda. É de facto uma fotografia cubista, geométrica, e que hoje é impossível de ver aquilo em Olhão. Vem na página 107. Há uma fotografia absolutamente fantástica, que vem na página 31, e que são as mulheres à espera do peixe, sentadas na areia. É um conjunto de mulheres, e por trás dela temos aqueles barcos da Nazaré com as proas em bico levantadas que sobem no céu. É uma fotografia absolutamente espantosa. Depois eu poderia classificar algumas como de um estilo épico, a luta. E claro, uma delas é aquela fotografia do copejo do atum, que vem na página 16, que vem na página 10 do livro, portanto logo no início, que são aqueles homens todos a apanharem o atum das redes e a trazerem-nos para dentro do barco, que é uma fotografia cheia de movimento. E ainda a fotografia do regresso ao mar, que é um barco que vem na Nazaré chegar à costa e que tem um conjunto de homens atrás a puxá-lo. E também é uma fotografia fantástica. Depois há um conjunto de fotografias que nós poderíamos classificar mais de documental, como são as fotografias da agricultura e como são, por exemplo, as fotografias que ele fez das sementeiras, um homem a semear, ou das lavras, um homem a lavrar com uma junta de bois. Mas o que é curioso é que o Artur Pastor não ficava satisfeito com uma fotografia e ele tinha que ter 10 fotografias diferentes das sementeiras feitas em sítios diferentes. Não sei se isso era uma exigência do Ministério da Agricultura. E, portanto, ele tem de cada um destes temas uma coleção de imagens diferentes e feitas em diferentes pontos de Portugal. O que é muito interessante, esta ideia do artista que repete, que faz uma vez, mas quer fazer outra parecida, que se copia a si próprio, que quer ir buscar algo de idêntico ao sucesso que já fez. Portanto, nós encontramos muito esta tendência no Artur Pastor. Como disse o Artur, eu vou-te tratar por Artur, senão é uma confusão. Como disse o Artur Pastor era um homem dedicadíssimo e isso vê-se nos negativos dele, porque aquilo que nos chegou da família são carteiras e envelopes cheias de negativos e todos eles estão extremamente anotados. O local, onde foi, o que estavam a fazer e depois também cheios de anotações para o laboratório, porque ele não era um homem de laboratório, ele não ia à câmara escura. Todos os negativos têm os seus comentários, cores vivas, cortar aqui, tornar as sombras menos carregadas. Portanto, há todo um manancial de informações que davam para fazer um mestrado, pelo menos, sobre as anotações que o Artur Pastor deixava nos seus negativos. Portanto, a coleção é, de facto, uma fonte inesgotável de aprendizagem. A coleção do Artur Pastor. Agora é possível desvendar ainda, para além do que já se conhece da exposição, do livro, que outros temas é que não são muito conhecidos ainda de Artur Pastor? Temos falado muito do mundo rural, não é? Da Nazaré, do Algarve. Mas... Em relação ao tema da agricultura, que para mim é o mais forte, embora o Artur não goste que se fale tanto da agricultura, mas para mim é o tema mais forte dele. Há todo um conjunto de fotografias que estão ainda no Ministério da Agricultura, que foram as fotografias que ele entregou ao Ministério, portanto, o seu trabalho, e que é um conjunto que está completamente por explorar. Ele produziu 10.000 fichas de cartolina com as indicações
escritas na margem, e esses negativos estão no Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura não deu grandes sinais de interesse em tratar daquilo. Eu já lá fui 2 vezes ou 3, mas o que é engraçado é que muitas daquelas fotografias estão em muito parecido no Arquivo Municipal. Eu penso que eles a melhor guardava para ele. E, portanto, vieram parar o Arquivo Municipal. Portanto, esse é um conjunto que poderia ser ainda explorado. Há outro conjunto que me parece que poderia ser explorado, que é o trabalho de Sesimbra. Portanto, ele fez muita fotografia de Sesimbra. Já fizemos uma exposição em Sesimbra dele, mas penso que é um conjunto suficientemente grande para se produzirem dali outras imagens. Depois, com outra vertente, há de facto este trabalho da Expo 98, que ele fotografou no fim da sua vida e que nunca foi mostrado. Portanto, há 2 ou 3 exemplos aqui no livro, mas como são talvez menos... quer dizer, houve muita gente a fotografar a Expo 98 e, portanto, são menos apelativas. E depois há aquela coisa, nós temos os livros que ele quis editar, maquetados, com as fotografias coladas com a posição que ele queria. Está a funcionar. Está a funcionar. E que alguma vez poderiam ser alvo de uma publicação ou de algum estudo, porque ele tem 7 livros de Lisboa, 4 livros de Sintra, portanto são livros de fotografia que estão maquetados. A preto e branco ou a cor? Também gostava de acrescentar a cores, todas as cores, portanto são dos últimos anos. Também gostava ainda de acrescentar aqui uma coisa que me parece que o Arturo já referiu, e que é o facto de ser ele integralmente o autor de todo o livro, dos 2 livros que fez. Portanto, ele não só fez as fotografias, como paginou, fez o trabalho do artista gráfico, escreveu os textos, e os textos, pelo menos o texto do livro do Algarve é fantástico, é muito poético, é muito bonito. Traduziu os textos para inglês e para francês. Não foi ele que traduziu. Mas pronto, fez todo o trabalho de produção do livro, o que hoje, portanto, seria impensável, não é? Portanto, hoje ninguém iria fazer uma coisa assim. Uma questão que abordaste há pouco ao de leve, falaste agora do lado etnográfico, há pouco já tinhas falado do lado etnográfico e documental, mas também estético, que ele se preocupava, mas também havia um interesse político ou não, ou de todo, na fotografia que fazia? Se tinha um lado político na fotografia? Sim, eu acho que ele tinha um lado político, e acho que esse lado político veio-se acentuando com o seu amadurecimento. Em especial, na exposição que ele fez no Palácio Foz, o ato político é muito forte. Agora, nós podemos... Há muita gente que fala que ele era um homem do regime. Eu penso que ele não era um homem do regime. Aliás, ele recusou uma exposição no Brasil porque lhe queriam censurar algumas fotografias que ele tinha exposto no Palácio Foz, e a exposição iria ao Brasil com a condição de ele retirar aquelas fotografias. Portanto, ele nunca aceitou e a exposição não foi ao Brasil. O Artur Pastor, ele tinha sempre um olhar positivo das coisas. Bem, nós vemos as fotografias do Algarve. As fotografias do Algarve são, para nós, talvez excessivamente otimistas. É a felicidade, a pequena felicidade. Portanto, as pessoas estão sempre satisfeitas, as pessoas lavram a terra, mas estão felizes, vivem felizes. Os pescadores estão sempre bem. Não temos saídas infrutíferas para o mar, não temos naufrágios, não temos anos de más colheitas, não temos infestações, não temos fome, não temos analfabetismo. Portanto, tudo isto está ausente das fotografias de Artur Pastor. E, de facto, isto é uma decisão, isto é uma marca da sua autoria. Nós hoje conhecemos fotógrafos que são exatamente o oposto. Vão fotografar o Algarve, a betoneira no meio da rua e os prédios horríveis junto ao mar. Portanto, o Artur Pastor tinha esta linha de orientação, ele recusava-se a fotografar tragédia, acidentes, enfim, situações difíceis, e, portanto, a fotografia dele, olhando para ela agora, muitos anos depois, é de facto uma fotografia de um lado da realidade, deixando o outro de fora. Estás de acordo? E, portanto, parece-me que isto é, de facto, uma das marcas da autoria que ele tem. E a fotografia é um trabalho de autor, sem dúvida. E na linha do que o Luís disse, dos naufrágios, por exemplo, muitas vezes o pai estava na Nazaré, passou muito tempo na Nazaré a fotografar, não é?
e era chamado, dizia, olha ali o naufrágio, olha ali as mulheres a chorar e tal. Fantásticas fotografias. Era incapaz de ir. A sua sensibilidade, eu acho que mais tudo era a sua sensibilidade que o não deixava. Não era tanto que ele, isto não interessa, ou não vou querer mostrar isto. Não. Ele não conseguia. Ele dizia isso muitas vezes, mesmo até ele se via, não achava imensa graça que ele se via, por exemplo, ia fazer uma fotografia de arquitetura, mas estava um papel no chão, ele tinha o cuidado de tirar o papel do chão, apesar daquele ser um instantâneo, não é? Portanto, ele era muito perfeccionista nestas coisas. E isso faz com que realmente as fotografias que nós vemos parece que... Mas depois também há fotografias que é evidente que e talvez falte ainda muito por descobrir, há fotografias que nós olhamos para elas e vemos que é evidente que há ali sofrimento, não é? Há fotografias como por exemplo, era das tais que eram para ser censuradas, em que está uma mulher, parece quase a Pietá, com o filho ao colo, uma miséria desgraçada à volta, quer dizer, ele também tem dessas fotografias, mas realmente ele queria sempre dar dignidade ao povo. Achava que era um Portugal que as pessoas tinham essa dignidade. E ele tinha uma forma também muito curiosa de fotografar, que era, muitas vezes eram instantâneos, mas não tanto. Ele era mais, muitas vezes, para ter um bom momento, uma boa chapa, ele cansava as pessoas, até as pessoas estarem distraídas e ele as fotografar. Ele fazia muito isto. Estavam ali, como se nada fosse com ele, passado um bocado, pumba, e apanhava as pessoas, não é? Ele fazia muito isto. Não sei se posso acrescentar mais alguma coisa. Estamos quase a terminar o nosso tempo, mas sim. É outra faceta que eu acho que está a ser muito importante nos dias que correm, que é Artur Pastor. E só mais uma questão ainda antes, a tal ruralidade. O Luís perguntava, parece que eu não gosto muito da ruralidade. Não. A única coisa que eu acho é que Artur Pastor não pode ser conotado apenas como o homem da ruralidade. Não é. Artur Pastor é muito mais do que isso. Fotografa muito mais do que isso. E mesmo quando fotografa a cores, ele fotografa a cores, não só os temas que falaste, mas ele vai aos mesmos sítios a fotografar, e a primeira parte da cor é extremamente interessante também, até porque depois tem aquela patina, mas isso tinha a ver com a cor, parece que a cor quase que desaparecia, além disso, ele vai outra vez fotografar mercados, ele vai outra vez fotografar a pesca, ele vai fotografar aliás, eu acho que ainda há imensos diapositivos por explorar, não é? Pronto. Sim. Mas há um lado que eu acho extremamente interessante nos dias que correm, é a quantidade de artistas de nova geração, uma nova geração, artistas fantásticos, no meu ponto de vista, e acho que se virem essas obras, que pegam nas imagens de Artur Pastor e as utilizam para os seus trabalhos. Temos, não muito longe do arquivo fotográfico, temos, portanto, da Mariana Santos, temos aquele mural enorme. Entretanto, já através da GAU, também do Gabinete da Arte Urbana, e que já fez também através da Fundação EDP, no Norte. Temos Lígia Fernandes, temos uma ilustradora que eu acho fantástica também, que é a Marta Nunes, que fez as mulheres do Artur Pastor, e que diz que não descansa enquanto não desenhar as mulheres todas que existem no arquivo do Artur Pastor. Temos os fotoconcertos do Charlie Mancini, e que em breve haverá duas iniciativas do Cinema Piolho, ou algo assim, em que ele fazia, portanto, o que ele fazia era fotografia de animação, e portanto ele é pianista, fazia fotografia de animação de filmes, e a partir do momento em que viu as fotografias de Artur Pastor, trocou o conceito. O conceito é ele a tocar ao piano, não é? A acompanhar as imagens de Artur Pastor. E eu acho que isso também é um lado muito interessante, e como ele há muitos outros. Aliás, eu tenho estado a publicar, porque eu todos os dias publico nas redes sociais, no Facebook, no Tumblr e mais recentemente no Instagram, eu ponho uma fotografia do Artur Pastor, ou agora estou a pôr estas imagens destes artistas, e tenho tido muitos contactos, e depois falo muitas vezes com a Isabel, fazemos esta troca de ideias, olha esta pessoa, claro que remeto sempre para o arquivo, não é? Porque acho que eles é que têm o dom da palavra neste momento, em relação aos pedidos, às solicitações, mas são mais que muitas, não é? E eu acho interessantíssimo este lado da nova geração, por um lado que é um país que já foi, que já passou, mas que os fascina imenso, não é? E acho que isso é uma mais-valia muito grande
para a obra do Artur Pastor. Muito bem. Se cada hora eu sugiro ficarmos por aqui. Aliás, sugiro irmos lá acima, ver a exposição. Muito obrigado, então.